Olá, tudo bem? Nossa aula de hoje vai retratar aí o estudo das ilhas e dos continentes. Ambos são porções de terra cercadas por água. Então, todas as terras que estão imersas, ou seja, acima do nível do mar, ou são ilhas ou então são continentes. Por definição, para saber qual o tamanho, foi definido pela geografia que a Groenlândia é a maior de todas as ilhas. Então, tudo que for do tamanho da Groenlândia ou menor vai ser ilha, né? Então, a gente pode perceber, quando você olhar no mapa, você vai ver a Groenlândia e a Austrália. E você vai falar, ué, mas a Austrália não é ilha? Não, por quê? Porque ela, pelo tamanho dela, ela é maior que a Groenlândia. Então, é visto que ela é um continente, faz parte da Oceania. Beleza? Então, nós temos como massas continentais 6 continentes. Temos a Europa, temos a Ásia, temos a África, temos a América, a Oceania e a Antártida. Então, temos 6 massas continentais, né? Vale lembrar que a Europa e a Ásia são coladas ainda. Então, você não tem uma definição, não há um oceano que separe os dois. Existem livros que vão chamar essa parte de Eurásia, né? Porque os dois estão juntos. Então, mas então, professor, por que se divide a Europa, aliás, a Europa da Ásia? Pelos fatores culturais, pela religiosidade. Então, você tem vários fatores que fazem você ter ali dois continentes diferentes, apesar de estarem juntas, né? Com relação às ilhas, nós temos aí a formação de ilhas continentais, que eram parte dos continentes, né? Então, nós temos ali como exemplo de Madagascar mesmo, que eu já mostrei até em sala de aula para vocês, que era uma parte do continente que se soltou na época aí da separação pela Pangeia. E temos então a formação de outros tipos de ilhas, que são as ilhas oceânicas. E aí nós temos dois tipos de ilhas. Temos as ilhas vulcânicas, que são formadas aí por erupções vulcânicas que estão embaixo do nível do mar. Temos também as ilhas formadas por atóis, que são chamadas de corolíneas. Então, quando você tem ali uma barreira de corais que vai se formando, aos poucos intensifica o seu tamanho, vai crescendo, aquela barreira de corais, você tem a formação de um atol. E desse atol, você tem então a formação de ilhas. Aqui no Brasil mesmo nós temos uma que é o Atol das Rocas, né? Que é um conjunto de ilhas formadas aí por barreiras de corais, né? Então, nós temos que ver também que nós temos países que recebem o nome de países insulares. Temos os países continentais, como é o caso do Brasil, mas também temos países insulares, que são aqueles que são formados por ilhas, como é o caso do Japão. Eu posso dizer então que o Japão é um país insular. Por quê? Porque ele é um conjunto de ilhas. E o coletivo de ilhas, como é que chama ali, professor? Nós temos ali o de ramalhete, o de rosas, que é ramalhete, o de colmeia, que é de abelha. E como é que eu chamo então o coletivo de ilha? Vocês vão chamar de arquipélago. Beleza? Então, o coletivo de ilha é arquipélago. Um grande abraço.